Fala, fiel, tranquilo. Zé Elias representou a Fiel, abriu o coração e chorou ao vivo no programa, se emocionando com o título do Coringão. Nós vamos reagir agora a esse vídeo, então já se inscreva no canal. E se você é fiel de verdade, já deixa o seu like e vamos pro vídeo. Deixa o sorriso escapar, não precisa ficar tranquilo. É que eu tô guardando. Não, é que eu tô guardando para um momento aqui. Sorrisinho de canto de boca, pode não, soltar. mas é que o Edu falou de dois momentos, né? É. E assim, eu acho que o Corinthians tem o poder, não só o Corinthians, cada um tem a sua paixão, tem a sua, né, o seu time de coração. Claro. E aí O Bubu tem 12 times, hein? cada emoção e cada título, cada jogo faz com que nós tenhamos ou faz isso, vai ser um apresentador, vai chorar. Nós criamos aí uma história nas nossas vidas, né? Eu tenho na minha vida uma história, quase metade da minha vida eu passei dentro do Corinthians, né? Eu entrei lá com 4 para 5 anos, saí com 20, praticamente 19, 20. E eu vivenciei muitas coisas lá. E é que ontem, né? Isso aí. Não, Muito legal, Zé. é que ontem eu vi pra mim é um legado, né? Uma coisa Que legal, Zé. que me emociona. Não é somente o título do Corinthians, é ver minha filha vibrando, Que legal, Zé. ver minha filha pulando, ver minha filha correndo, ver minha filha gritando, mandando, como todo corintiano, né? Ah, Palmeiras, pô, não deu, tal. Então assim, É uma assim? brincadeira que vai Não deu, gritar. você precisa ensinar umas coisas pra ela ainda. com mais O fininho do Tuca também, viu? eu tô aprendendo com ela, viu, Hugo? Eu tô aprendendo com ela. Então eu acho que assim, o Corinthians, ele na minha vida ele é muito especial, porque eu tenho, como eu falei, muitas lembranças, muitas memórias, e ontem foi uma coisa muito importante para mim. Eu sempre falei para vocês aqui que a minha filha sempre me chama, pai, tô vendo aqui e tal, e ela é corintiana roxa. E ontem, antes do jogo, não vou assistir, não quero assistir, tô nervosa, não quero assistir. Eu falei, não, senta aqui, conversa e tal. E ela conversava e ela assistia assim, né? Olhava para trás. Eu não queria olhar. Olhava para trás. Aí falava para minha esposa, mãe, põe a mão nas minhas costas, tô suando, tava nervosa e tal. Eu acho que isso é o legado que o Corinthians pode fazer com qualquer família, com qualquer ser humano que é torcedor corintiano, né? Lógico, cada um tem aqui os seus times e também tem momentos especiais. E ontem acho que o Corinthians conseguiu fazer comigo, eu acho que uma emoção que muitos pais, né, vivenciam com seus filhos, vendo a paixão pelo esporte, né? E eu tenho uma ligação muito forte com o Corinthians em relação a isso. Então, eu só tenho a agradecer, porque eu acho que eu vim para esse mundo aqui para passar por algumas dificuldades, que é natural que todo mundo passe, mas para ter alguns privilégios que só Deus realmente é capaz de dar para a gente e reconhecer. Então, ontem, quando bateu o campeão, minha filha bateu na cama, começou a pular, eu tomei um susto, né? Falei, Valentina, tal, e ela, não, eu tô gritando, tal. Então, ontem eu me vi criança. Isso é legal, Zé. Ontem eu me vi na minha filha e vivenciando esse momento é especial. Por isso que eu me emociono, porque assim, foi o primeiro título que eu vejo com ela. Porque quando o Corinthians ganhou da outra vez, eu estava trabalhando. Eu não estava presente. Ontem ela estava presente. Então, assim, são emoções que eu só tenho a agradecer e que permanecerão para mim pro resto da vida, Exatamente. entendeu? Viner e Bubu, olhando para essa tela aqui, você falou sobre ter sangue no olho, sobre a demonstração que o Pedro falou. Quem é o cara? Você tem que escolher um só. Vamos lá. É Desses difícil três? pra caramba, hein? Escolhe um. Não, desses três é o goleiro, não tá nem a menor dúvida. Não dá nem graça. Até porque o de linha pra mim é o Carrilho. Você acha o Carrilho? Do campeão Mais da temporada, que Vinícius sim. e Yuri. Não, eu acho que o Yuri... Melhor do time no campeonato ou a cara do título? A cara do título. A cara do título, Yuri e Hugo. Eu Mas também você tem que acho. escolher um. Que é difícil. Por isso que A cara do título, o Hugo por causa do pênalti ontem. Eu acho que a final tem... Apesar que tem o gol do Yuri ali. A cara do título, vale. Olha a cara como é do título difícil. pra mim ainda é o Yuri. bem difícil. A cara do Yuri título pra mim perdeu a ainda é o fazer o gol Yuri. do título na volta. O Corinthians, ele ontem... Ele Que é uma faz gol no emoção. Não, ele tenta se reencontrar após um período de não ser presa para os adversários, para os rivais da cidade, após um período que você falou em rebaixamento, e o Yuri tenta se reencontrar após um período que muita gente falou que o cara não era jogador de futebol. O Ramon, eu acho que o ano passado demorou um pouquinho para fazer o trabalho sair. Lembrando que o Corinthians, até faltando 8 rodadas, ainda estava na zona de rebaixamento. né? Aí depois tem aquela virada, justamente contra o Palmeiras, quando ganha do Palmeiras, dá a virada de chave, aí começa a ganhar, se não me engano, foram 9 vitórias consecutivas e tal.
Esse ano o Corinthians conseguiu, eu acho que muito mais pelo conhecimento e entrosamento que foi adquirido no ano passado e conhecimento dentro de campo, conseguiu apresentar um bom futebol em determinados momentos. Nos jogos contra o Palmeiras, e aí o Bubu usa a expressão, né, brincando, e é verdade que o Ramon é pai do Abel, né? Porque o mesmo ano passado, no Vasco também, se não me engano, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Vasco com o Abel na direção. Eu acho que cada um tem a sua função. Por exemplo, o Memphis teve a inteligência e a capacidade de entender o que era Corinthians. E aí isso, para uma inserção de ambiente, é uma coisa muito mais rápida, acontece muito mais rápido. Talvez se ele não tivesse esse entendimento, talvez ele estivesse fazendo tranquilo, deitado, esperando o dinheiro chegar tal, e acabou. Eu acho que o Yuri passou por uma transformação. Eu continuo achando que a minha opinião não muda em relação a ele. Eu acho que ele tem alguns defeitos técnicos, mas não é culpa dele. Já falei que eu acho que na base, pela antecipação da subida dele no profissional, venda, vai para lá, vai para cá, eu acho que em alguns momentos ele vai precisar entender, e sempre falei aqui com o Pedro, jamais respeitei o Yuri em relação a isso, mas eu acho que ele vai, como jogador, ele vai amadurecer para entender o que o jogo em determinados momentos pede. Segurar a bola, dominar, fazer 1-2, fugir um pouco da característica que muitas vezes ele precisa, porque nem sempre ele vai ter um time que vai ser montado para ele, para as características dele. E aí ele vai precisar ter esses artifícios, essas artimanhas a mais, ou essa qualidade a mais, que com o tempo ele vai aprender. No Palmeiras ontem, é o primeiro chute do Palmeiras, pênalti. Foi o primeiro chute do Palmeiras. O segundo chute do Palmeiras, quando o Richard Rios entra, dá um corte para dentro e chuta com a esquerda. Bom, o time do Palmeiras só tem o Richard Rios para driblar no meio campo, para tentar jogadas, não tem mais nada. Não, e o que faz... Era o Estevão, né? Mas o que leva a bola é ele. O Estevão ainda não fez nenhum gol em clássico. O Abel ontem tentou fazer uma surpresa. Vou colocar o Estevão por dentro, junto com o Vitor Roque, só que o time do Palmeiras estava perdido. Não conseguiu jogar. O time do Palmeiras joga no erro do adversário atualmente. Ou se não pega a bola e joga para o Estevão tenta fazer alguma coisa. Ou bola parada. Se não, o Palmeiras vai na competitividade, naquela coisa de intensidade durante 90 minutos. Bem o Palmeiras não joga desde o ano retrasado. Então, assim, tem muito aí do Abel. Tem muito do Abel nos dois jogos. Quando ele fala aí tem que lembrar, porque quando ele ganha, bate no peito. Quando ele perde, tem que bater. Já nós vamos botar sonora aqui. Nos dois jogos. Um gol no Corinthians em 180 minutos. Sim. No jogo... Você que eu sou treinador e vocês são jornalistas. O jogo foi 1-1, né? Ele fez um gol. No final, por exemplo, fez um gol. No primeiro jogo, ele falou, precisávamos do Veiga. O Veiga fez marcação individual com o Ranieri. No primeiro jogo. O Palmeiras jogando dentro de casa. Para você ver. Então, assim... na hora que ganha, beleza. Na hora que perde, tem que assumir a bronca também. E já nós vamos falar do Palmeiras. E aí eu acho que facilitou o trabalho do Ramon. O Ramon deixou lá. Aí você tinha o Carrijo sempre sozinho. Às vezes você tinha o Martinez sempre sozinho. O Garro, que tem muitas dificuldades para jogar quando as linhas são próximas um do outro. O Garro ia para um lado, para o outro, tranquilo para jogar e tal. E o Memphis, eu acho que a partida do Memphis ontem não foi boa. Eu não acho que o Memphis jogou... Ele apareceu no finalzinho. Não foi ruim também. Mas não acho. Eu acho que ele poderia jogar mais. É a famosa malícia holandesa. Eu acho que ele poderia jogar mais. A ginga, a malemolência. Aí quando ele aparece... Holandesa. Aí quando ele apareceu pro jogo, que foi no final, aí ele assumiu uma responsabilidade que ele deveria e ele assumiu.